Oi, sexto ano. Então, a gente vai falar sobre a página 14 do caderno de atividades, modo indicativo dos pretéritos. Nós vimos na aula passada, na aula gravada, que vocês assistiram na quarta-feira, até a página 13 também falando de verbo, né? Só que lá nós falamos sobre modos e tempos verbais. Só para relembrar, quais são os modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, ele é um modo que dá a ideia de certeza. Hoje vou sair, eu tenho certeza que isso vai acontecer. O subjuntivo é aquele que indica a incerteza. Se a chuva parar, vou sair. E o imperativo é aquele que indica uma ordem, um convite, um conselho. Exemplo, saia daqui agora. Não fale comigo neste tom, tá? Nós fizemos as atividades até a página 13, né? Mentira, não, verdade, até a página 13. E aí agora, hoje nós vamos dar prosseguimento ao verbo. Vamos falar do modo indicativo e seus pretéritos. O pretérito é um tempo verbal. O tempo verbal, ele está relacionado ao presente, passado e futuro. O presente é o que está acontecendo agora. O futuro é o que ainda vai acontecer, né? E o pretérito, ele tem 3 ações. Então, é uma ação, pretérito perfeito, é uma ação que já aconteceu. Nessa ação, eu tenho certeza que essa ação ela já aconteceu, ficou lá no passado. O pretérito imperfeito é aquele que era uma ação rotineira do cotidiano que acontecia. Levava todos os dias café para minha mãe. Então, levava. Eu não sei quanto tempo durou, por isso que eu digo que é uma ação rotineira. É uma ação que ela ficou perpetuada no tempo. E o mais que perfeito é aquele que indica um fato ocorrido antes de outro fato no passado. Como assim? Ela já saíra quando a sua irmã entrou em casa. Então, houve 2 fatos aqui. Ela já tinha saído quando a irmã dela entrou, tá? A peça teatral já iniciara quando ela chegou. Então, ela chegou e a peça teatral já tinha sido iniciada. Então, o pretérito mais que perfeito, ele exprime um fato ocorrido antes de outro fato também no passado. O pretérito imperfeito, ele transmite ideia de continuidade, né, de algo que ocorria com frequência. Por isso que eu falei que era ideia de cotidiano, né, de ação costumeira que acontecia no cotidiano, tá? E o pretérito perfeito é aquele que aconteceu, ele já está acontecido e foi finalizado no passado. Então, tem 3 exemplos na página 15 de vocês, né? Eu já estudei pretérito perfeito. Pretérito imperfeito é aquele que termina em ava. Eu brincava muito neste lugar. Os alunos saíam quando o diretor entrou na sala. Então, eu brincava, a ideia continuou sendo rotineira. Eu não sei quanto tempo que essa ação ela acabou, tá? E o pretérito mais que perfeito, eu brincara. Cuidado para não confundir o pretérito com o futuro. O pretérito mais que perfeito, ele termina em ara. Brincara, fizera, batera, restabelecera, lera. Não tem acento, né? Lerá, fazerá, deitará, dormirá. Tem acento porque indica que está no futuro. Então, cuidado. Os pretéritos mais que perfeitos não têm acento. O futuro tem acento que indica uma ação que ainda não aconteceu. Tá bom? Então, nós temos aí 3 modos, né? 3 tempos no modo indicativo, sendo ele os pretéritos. O perfeito, ação já acontecida, finalizada. O pretérito imperfeito, que dá a ideia de continuidade, o verbo termina em ava. E o pretérito mais que perfeito, ele exprime um fato ocorrido antes de outro também no passado. Ele termina em ara, tá bem? Muito bem. Então, na página 15, a gente vai completar as atividades. É para você colocar o pretérito imperfeito. Então, já está pedindo. Não preciso nem testar com o pretérito perfeito e o mais que perfeito. Já solicitou que é um modo, né? Um tempo. E esse tempo, ele é o pretérito imperfeito, tá? Focas e golfinhos surgiam, brincando em torno do barco e ao dobrar Dias Point, Halifax Island, onde vivia uma simpática colônia de pinguins, o mar subitamente mudava. O vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas
abrigadas da Baía de Luderitz, o Oceano Livre pela frente. Um texto que a gente já conhece, né? 100 dias entre céu e mar, do Amir Klink. Então, página 16. Complete os espaços utilizando o pretérito perfeito. Então, agora, a dica é para a gente trabalhar com o pretérito perfeito. Nada de utilizar o pretérito imperfeito, nem o mais que perfeito, tá? Se eu colocar qualquer um desses dois, está errado. Com o veleiro adernado, pelo vento sem ângulo de visão em grande velocidade, o comandante errou a manobra e veio exatamente em cima de mim. Proa a proa, um choque tremendo. Pensei que fosse afundar. Todas as coisas soltas dentro do barco voaram e a antena do rádio instalada do lado de fora partiu-se. Então, errou, veio, voaram e partiu-se. 4 verbos, todos conjugados no pretérito perfeito, com ação que já encerrou. Na frase, eu o amei, mas não o amo mais. O verbo amar encontra-se, respectivamente, em que tempo do indicativo? Pretérito perfeito, presente. Então, nós temos a letra D como correta. 4. Nas frases abaixo, identifique os verbos e escreva em que tempo verbal se encontra. Letra A. Os times de vôlei entraram em quadra nesse domingo. Entraram, ele está no pretérito perfeito, tá? Porque a ação ela já acabou, ela já se encerrou. Letra B. Ele já tem ingresso para o cinema. Tem, é presente do indicativo. Letra C. João disse que vira algo estranho na rua. Disse pretérito perfeito, vira pretérito mais que perfeito, tá? Disse pretérito perfeito, vira mais que perfeito. Falava, mas não dizia nada. Falava, pretérito imperfeito, dizia pretérito imperfeito. Exercício número 5. Em que tempo e modo verbal se encontra o verbo destaque? A peça teatral já iniciara quando Marta chegou. Verbos terminados em ara está no pretérito mais que perfeito, tá? Do indicativo, porque é uma ação que realmente tinha acontecido. Agora responda. O que o uso desse tempo verbal nos informa a respeito da sequência dos fatos ocorridos? O início da peça, o início da peça antes da chegada de Marta. Então, quando Marta chegou, o espetáculo já tinha iniciado, tá bom? Então, até aqui, tudo bem? Acompanhando passo a passo, né? Não esquece que hoje é aula gravada, coloque aí no seu dia, na página 14, aula gravada, dia 18/8, tá certo? Então, com isso, nós terminamos essa parte que tava faltando, né, pra gente fazer os exercícios. É uma parte bem curtinha, já que ela era a continuação daquela página que eu fiz no passo a passo, tá certo? É só seguir aí, que no início tem a explicação, depois tem a aplicação dos verbos com exemplos e em seguida os exercícios, tá certo? Um abraço para todos, a gente se fala na aula online. Adeus!